Então, vamos lá. Então, agora a gente começa a estudar as formas de aquisição de propriedade, correto? Os modos aquisitivos da propriedade. Nós temos duas formas, nós vamos dividir duas formas de aquisição de propriedade. A aquisição originária da propriedade e a aquisição derivada da propriedade, correto? Então, vamos lá. A aquisição originária da propriedade, ela é aquela aquisição onde não há translatividade. Não há relação jurídica entre o antigo proprietário e o novo proprietário. Não há transferência de propriedade na aquisição originária. Então, na aquisição originária, eu adquiro independentemente de transferência, independentemente de translatividade. Eu adquiro porque eu cumpri os requisitos, não porque alguém me transferiu, mas porque eu cumpri os requisitos legais, independentemente de transferência. Um exemplo fácil da gente visualizar é a uso capião. A uso capião é forma de aquisição originária da propriedade. Na uso capião, ninguém te transfere a propriedade, não há relação de translatividade entre o antigo proprietário e você que está adquirindo pela uso capião, não, tá? O que é importante? Por que é importante eu saber se a aquisição CRIs foi originária ou se ela foi derivada? Porque na aquisição originária, como no exemplo da uso capião, o novo proprietário, ele adquire o bem sem vícios, sem ônus reais. Ele adquire a coisa sem nenhum ônus real. Então, por exemplo, se eu estou na posse de um imóvel, o exercendo a posse dele, e esse imóvel, por qualquer outra razão, ele tenha sido hipotecado há anos atrás, ele tenha sido dado em usufruto há anos atrás, o usufrutuário abandonou, o proprietário abandonou, enfim. E eu cumpri os requisitos da uso capião hoje, quando eu levo essa minha sentença de uso capião a registro no cartório de registro de imóveis, essa propriedade nasce para mim limpa, sem nenhum ônus real. O usufruto posterior some, a hipoteca anterior some, como se o bem estivesse nascendo naquele instante, limpo. Então, não transfere-se ônus reais quando a aquisição é originária. Já quando a aquisição é derivada, o que seria aquisição derivada? Quando há essa relação de translatividade, quando há essa relação de transferência, quando o antigo proprietário transfere o seu direito ao novo proprietário. Então, aqui há relação jurídica de transferência. Exemplo, aquisição de propriedade pelo registro do título. Então, quando você celebra um contrato de compra e venda com alguém, adquirindo esse imóvel, e que você pega esse contrato de compra e venda ou essa escritura pública de compra e venda e leva registro no cartório de registro de imóvel e se torna proprietário em razão deste registro, todos os vícios, todos os ônus reais que porventura esse imóvel tenha, acompanham o imóvel. Então, Cris, se você comprar um imóvel que esteja hipotecado, a hipoteca acompanha? Sim. Se você adquire um imóvel pelo registro, imóvel esse que tinha sido dado em usufruto, o usufruto acompanha? Sim, porque a aquisição ela é derivada. Nós vamos estudar aqui algumas formas de aquisição de propriedade. E aqui nós vamos ver que o Código Civil, dentro dos direitos reais, ele estipula que a propriedade pode ser adquirida pelo registro, que a propriedade pode ser adquirida pela uso capião e que a propriedade pode ser adquirida pelas accessões. Aí vocês poderiam me questionar assim, Cris, estas são as únicas formas de aquisição de propriedade? E eu falo para vocês, não. Existem outras formas de aquisição de propriedade que não estão previstas dentro dos direitos reais, mas que são formas de aquisição de propriedade, tá? Quais são elas? Casamento ou união estável realizado sob o regime de comunhão universal de bens. Cris, vou casar. Cris, vou viver em união estável. Maravilha. Qual que é o regime de bens que você escolheu? Comunhão universal. Tudo que eu tinha antes, tudo que eu adquiri durante,
é patrimônio comum. Então, se você casa na comunhão universal com alguém que já era proprietário de um determinado bem, Cristiane, casei com uma fazendeira que tinha várias fazendas. Qual que é o regime de comunhão universal? No dia da celebração do seu casamento, quando o juiz de paz ou a autoridade celebrante declarar vocês casados, metade dessa fazenda é sua. Então, casamento, união estável pelo regime de comunhão universal é forma de aquisição de propriedade. Outra forma também fácil de visualizar é o direito sucessório. Certo João morreu, tinha 3 filhos. No instante que João morre, transfere-se a propriedade do seu patrimônio a estes 3 filhos. Então, a sucessão é forma de aquisição de propriedade? Sim. Então, nós vamos estudar aqui quais são as formas de aquisição de propriedade estabelecida dentro dos direitos reais. Mas essas formas que a gente vai estudar não são exaurientes, não se extingue aqui. Tem outras formas de se adquirir propriedade dentro do próprio Código Civil. Então, vamos começar a estudar a primeira delas, que é o registro do título. Lembra, registro é forma de aquisição derivada da propriedade. O registro está disciplinado no Código Civil e está disciplinado na Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973. Importante demais é eu lembrar isso aqui, que eu já falei várias vezes em sala de aula. O negócio jurídico, ele não é suficiente para transferir propriedade. O negócio jurídico no direito brasileiro, ele não é forma de aquisição de propriedade, tá? No direito brasileiro, o que eu preciso? O registro como forma de aquisição de propriedade no direito brasileiro, ele é um ato complexo, que ele exige 2 fases. A primeira fase é a fase de confecção do título, do documento que você vai levar a registro. Então, Cris, eu quero adquirir um bem imóvel. Beleza. Primeira coisa que você vai fazer para aquisição desse bem imóvel é celebrar, confeccionar o título, o negócio jurídico que vai dar origem a essa aquisição. Esse negócio jurídico, que é o primeiro passo para essa aquisição, ele pode ser feito de 2 formas. Ou por instrumento público, escritura pública, ou por instrumento particular, um contrato particular de compra e venda, por exemplo, um contrato particular de doação, por exemplo. Certo? Depende de quê? Para ser escritura pública ou para ser instrumento particular. Depende do valor do bem. Então, se eu estou celebrando uma alienação, onde o valor do bem é até 30 salários mínimos, esse instrumento, ou melhor, esse negócio jurídico pode ser celebrado por um instrumento particular. Então, qual que é o valor do bem? Até 30 salários mínimos. Então, eu posso celebrar o negócio jurídico por um instrumento particular. Ok. Não, Cris. O valor do imóvel é superior a 30 salários mínimos. Então, necessariamente, essa primeira etapa tem que ser feita por escritura pública. Escritura pública lavrada no cartório tabelionato de notas, ok? Então, lavro a escritura pública ou celebra o contrato particular, depende do valor do bem, até 30 contrato particular, superior a 30 salários mínimos, necessariamente escritura pública. Necessariamente por quê? Porque a falta dessa formalidade gera a nulidade desse título, certo? Então, confeccionei o título, fiz a escritura ou fiz o contrato particular. Esse documento que foi confeccionado, ele é suficiente para transferir a propriedade? Não. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso pegar esse documento, seja a escritura ou seja o contrato particular, e levar a registro, no cartório de registro de imóveis. Então, por que é um ato complexo? Porque eu preciso de 2 etapas. Confecção do título, que pode ser feito por instrumento particular ou pode ser feito por escritura pública, dependendo do valor do imóvel, mais registro.
no cartório de registro de imóveis, ok? Então, eu preciso completar essas duas etapas para que eu me torne, para que eu adquira a propriedade do bem imóvel, certinho? Então, negócios jurídicos não são suficientes para aquisição de propriedade. Escritura pública de compra e venda de doação não transfere propriedade. Contrato particular não transfere propriedade. Eu preciso da escritura mais registro ou eu preciso do contrato mais registro, ok? Então, vamos lá. Aliás, coloca uma observação aí. Todo direito real que recaia sobre bens imóveis precisa do registro no cartório de registro de imóveis. Direito real sobre imóveis tem que ser registrado. Aqui nós podemos traçar diferenças entre 3 situações que ocorrem no registro, que é o registro, a averbação e a matrícula. São 3 situações distintas. Registro é o ato praticado em cartório para escriturar as aquisições ou declarações de propriedade ou qualquer outro direito real. Então, registro é um ato praticado em cartório para escriturar as aquisições ou declarações de propriedade ou qualquer outro direito real. Então, Cris, eu estou adquirindo uma propriedade. Registro. Cris, eu quero ajuizar a ação de uso capião, a sentença de uso capião que vai declarar a minha propriedade. Registro, ok? E a averbação? A averbação também é um ato praticado em cartório, só que ela vai escriturar as alterações ou as extinções do registro. Então, qualquer alteração no registro ou a extinção do registro é feita mediante a averbação. Exemplo de averbação: o habite-se da prefeitura, exemplo de averbação: sentença de dissolução do casamento tem que ser averbada, tá? E tem a matrícula. A matrícula é o primeiro registro do imóvel. Alguns autores fazem uma analogia aí falando o seguinte: a matrícula seria a certidão de nascimento do imóvel. É o primeiro registro do imóvel. É um ato praticado em cartório para individualizar o imóvel que ainda não tem registro. Então, aquele imóvel que nunca teve registro, ele está surgindo naquele instante, ele vai receber um número. É um número de matrícula. Esse número de matrícula, via de regra, ele não é alterado. Ele acompanha esse imóvel durante toda a sua existência, tá? Agora, respondendo aquela pergunta que nós fizemos até na atividade passada, quais são as principais características do registro? Primeira característica é a presunção de propriedade, tá? Então, o registro presume-se a propriedade. Quem tem o registro presume-se ser proprietário. Todavia, é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Ou seja, eu posso comprovar por todos os meios de prova admitidos em direito que, apesar de João ter registro da propriedade, ele não é o proprietário, tá? Mas enquanto ele tem o registro, presume-se a lei de forma relativa que ele é proprietário. Uma exceção, tomem muito cuidado. Existe uma única hipótese de presunção absoluta de propriedade do registro, que é o que nós chamamos de registro torrens, que é um registro específico para imóveis rurais. Então, as propriedades rurais podem, uma opção, uma faculdade do proprietário, ser registrada através de um registro chamado de registro torrens, que é um registro que traz prova absoluta, presunção absoluta de propriedade. Não é muito comum, porque ele é um registro muito caro e nas nossas regiões não é muito utilizado, tá? A diferença dele é que ele traz a propriedade que é registrada sobre a forma do registro torrens, traz presunção absoluta, ou seja, ninguém pode questionar a titularidade daquela propriedade. Agora, cuidado!
O registro Torrens não torna esse direito de propriedade inviolável, absoluto, no sentido de que o proprietário não precisa cumprir função social, por exemplo. Se ele não cumprir função social, ele pode perder a sua propriedade, ainda que o seu imóvel esteja registrado sobre a forma do registro Torrens. O registro Torrens, a única coisa que ele dá é presunção absoluta. Eu sou proprietário, ninguém pode questionar a minha propriedade, correto? Outra característica muito importante do registro é a submissão do registro ao título que lhe deu origem. O que significa dizer? Lembra que eu falei que o registro ele comportava duas etapas? O título, confecção do título, que pode ser instrumento público ou instrumento particular mais registro. Esse registro ele está subordinado ao título que lhe deu origem. Ou seja, se o título tem algum vício, viciado está o registro, tá? Até por isso que sua presunção é relativa e não absoluta. Então, se você adquire um imóvel nas mãos de alguém que é casado, certo? Para que sob o regime de comunhão parcial de bens, para que esse título esteja perfeito, essa pessoa casada precisa da outorga uxória, da autorização marital. Suponhamos então que ela tenha vendido a você esse imóvel sem essa outorga, sem essa autorização marital. E você lavrou essa escritura sem essa outorga, sem essa autorização. Conseguiu levar essa escritura a registro sem a outorga, sem a autorização. O seu registro está viciado. Por quê? Porque o título que lhe deu origem também está viciado. Então, são duas características: presunção relativa de propriedade e submissão do registro ao título que lhe deu origem. Certinho? Então, vamos lá. Atributos do registro. Quais são os principais atributos do registro? O primeiro atributo nós chamamos de constitutividade. O que significa essa constitutividade? Significa dizer que o registro do título é indispensável para a aquisição de propriedade. Ou seja, o direito de propriedade é constituído pelo registro. Então, eu me torno proprietário em razão do registro. Então, ele é constitutivo, a propriedade se constitui pelo registro. Uma exceção, ou melhor, duas exceções a essa característica, a esse atributo da constitutividade: sentença de uso capião e formal de partilha. A sentença da uso capião, o registro da sentença de uso capião e o registro do formal de partilha, eles não são constitutivos, eles são declaratórios. Então, se eu cumprir os requisitos da uso capião, eu não adquiro a propriedade porque eu levei a sentença de uso capião a registro, não. Eu adquiro a propriedade porque eu preenchi os requisitos da lei. Cris, se você preencher os requisitos da lei, você já é proprietário, sim. Mas você precisa formalizar essa propriedade através do ajuizamento da ação de uso capião ou mediante uso capião administrativo. Se for através da ação de uso capião, essa sentença favorável tem que ser levada a registro, no cartório de registro de imóvel. Então, tem que levar a registro a sentença de uso capião? Tem. Então, o meu direito de propriedade se constitui a partir do registro dessa sentença? Não. O meu direito de propriedade foi constituído quando eu preenchi os requisitos legais. A sentença registrada, ela tem efeito meramente declaratório e não constitutivo. Mesma coisa a sentença do formal de partilha. João morreu, deixou 3 filhos. A propriedade é transferida a esses filhos no exato momento em que João morre. Princípio de Sezine, transmissão automática da herança. Cris, eu tenho que fazer o inventário? Tem. Tem que fazer a partilha? Tem. O formal de partilha, eu tenho que levar registro no cartório de registro de imóveis? Tem. O meu direito de propriedade é constituído quando eu levo o formal a registro? Não. O seu direito de propriedade é constituído quando o seu pai lá, por exemplo, faleceu.
O registro do formal tem efeito meramente declaratório, tá? Então, regra, o registro de propriedade tem efeitos constitutivos, salvo sentença de campeão, formal de partilha. Outro atributo do registro é o que nós chamamos de prioridade e preferência. Esse atributo da prioridade e da preferência é muito comum nos direitos reais de garantia, correto? Então, nos direitos reais de garantia, a gente observa essa prioridade e essa preferência. Eu posso dar o mesmo imóvel em hipoteca mais de uma vez? Pode, para garantir mais de uma dívida? Sim. Qual hipoteca terá preferência, Cris? Aquela que primeiro foi levado a registro, no cartório de registro de imóveis. Então, eu tenho uma fazenda que vale 10 milhões de reais. Fiz um contrato de mútuo com o banco X, fiz um contrato de mútuo com o banco Y. Posso dar essa mesma fazenda para garantir dívidas diferentes? Posso. Quem vai ter preferência, prioridade? Aquela que primeiro efetuou o registro. Então, o registro dá essa preferência, dá essa prioridade. Força probante é o terceiro atributo do registro. O registro tem força probante, ou seja, ele serve como meio de prova. O que eu falei para vocês? Uma das características do registro é a presunção relativa de propriedade. Então, aquele que primeiro registra goza dessa presunção de propriedade. Então, Cristiane, até prova em contrário, quem é o proprietário? Aquele que tem o registro. Então, se eu tenho o registro, eu gozo dessa prerrogativa de propriedade. Vocês que alegam é que provam que eu não sou proprietário, que até prova em contrário, eu sou proprietário, tá? Então, força probante. Lembrando do registro Torrens, que é a única hipótese de presunção absoluta de propriedade. Outro atributo e muito importante do registro é a continuidade. Continuidade. O registro, gente, de um título prende-se ao registro anterior em uma sequência de atos. Então, o registro ele é um encadeamento de atos. Então, presta atenção. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C, tá? Para que C consiga fazer o registro da sua propriedade, A tem que ter feito, B tem que ter feito. Então, suponhamos que A vende um imóvel para B, B vende um imóvel para C, C vende um imóvel para D, correto? A vendeu o imóvel para D através, vamos supor, de um contrato de compra e venda, um contrato particular de compra e venda. B vende para C através de um contrato particular de compra e venda. C vende para D através de um contrato particular de compra e venda. D quer efetuar o registro desse bem no cartório de registros de imóveis. B assistiu a A. D quer efetuar o registro desse bem no cartório de registro de imóveis. Ele assistiu a aula e quer fazer bonitinho. Ele sabe que só é proprietário quem tem o registro, então ele quer efetuar o registro. Ele só consegue registrar esse imóvel se C tiver registrado. Porque na hora que ele for pegar o seu contrato particular ou sua escritura pública de compra e venda, que é o mesmo raciocínio, e for levar registro no cartório de registro de imóveis, o oficial do cartório vai analisar e vai falar assim, não, peraí, mas quem te vendeu não é o proprietário. Por que não é o proprietário? Porque no cartório consta que a propriedade daquele imóvel é de A. Lembra do primeiro proprietário? Até hoje no cartório consta que a propriedade daquele imóvel é de A. Então, se o cartório consta que A é o proprietário, só A pode transferir a propriedade. C não pode transferir propriedade daquilo que ele não tem. Então, Cris, como é que D vai fazer para efetuar esse registro? Ou eu volto tudo para trás, B, que comprou de A, faz a escritura, registra, transfere para C, que lavra a escritura e registra, daí D consegue registrar, ou D esquece C e B e vai direto para A, cadê A? A, vamos combinar um negócio aqui, transfere-se a escritura para mim, faça o rei, com essa escritura eu vou fazer o registro, ok? Ah, Cris, mas A já morreu, A já não mora aqui, A desapareceu, não tem como
buscar A para se regularizar esse registro. Normalmente D vai ajuizar uma ação de uso capião aqui. Então, o registro é uma continuidade, é uma cadeia de atos. Se um quebra essa cadeia, se um quebra essa continuidade, gera prejuízo lá na frente. Então, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer as averbações, tudo bonitinho, para que o próximo consiga fazer tudo bonitinho. Se um quebra, o outro não consegue fazer. Outro atributo do registro é a legalidade. Então, sempre que você chega ao cartório para fazer, para efetuar, né, para pleitear, para requerer o registro da propriedade de um bem, o oficial do cartório, antes de efetuar o registro, vai fazer o exame de legalidade. Vai verificar se realmente aquele título, que pode ser uma escritura pública, que pode ser um contrato particular, que você está levando a registro, pode ser registrado. Se está ok. Se o imóvel que consta do título é o imóvel que consta do registro, se a pessoa que está transferindo a propriedade no título é a pessoa que detém o registro no cartório de registro de imóveis. Então, esse exame de legalidade é feito no cartório pelo oficial do cartório. Via de regra, o oficial do cartório tem 30 dias para fazer o exame dessa legalidade. Então, você não chega no cartório e faz o registro automaticamente. O oficial do cartório vai fazer o exame da legalidade. Cris, se o oficial do cartório verificar que falta alguma coisa ou que tem algum erro, que falta um documento e eu não conseguir fazer o registro, você vai providenciar o que está faltando para daí fazer o registro. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que está tudo certinho, o oficial do cartório não está registrando o meu título por qualquer outro motivo, para mim está tudo certo. Existe um procedimento administrativo que é chamado de suscitação de dúvida. Essa suscitação de dúvida ela é um procedimento administrativo que você vai no próprio cartório de registro de imóveis, suscitar a dúvida se você está em desacordo com esse exame de legalidade feito pelo oficial do cartório. E ele encaminha isso ao juiz competente, e o juiz competente decide então se o registro deve ser feito ou se o registro não deve ser feito, porque realmente falta algo que foi apontado no cartório, tá? Suscitação de dúvida. E por último, o último atributo do registro é especialidade, ou seja, o registro, gente, deve ser pormenorizado. Você deve, no seu título, que é levado a registro, descrever de forma pormenorizada o imóvel. Qual que é a área, qual que é a área construída, qual que são, né, quais são os vizinhos, quais são as propriedades limítrofes. Então, detalhado, o registro ele vai ser um documento detalhado. Isso é a característica da especialidade. Beleza? Então, aqui a gente termina formas de aquisição de propriedade pelo registro do título. Lembra, negócio jurídico não é suficiente para transferir propriedade de bens imóveis. Eu só transfiro propriedade de bens imóveis através do registro do título. Esse registro é importantíssimo, ele é indispensável. Ele é forma de se constituir propriedade, tá? Então, nas próximas aulas, a gente continua as outras formas de aquisição de propriedade. E aí, nós vamos entrar em uso capião, vamos entrar nas acessões, tá? Então, tá? Beijinho, beijinho e até mais.